Então, o que seria a distância de um ponto à reta, né? Então, a situação é a seguinte, né? A gente vai considerar aqui uma reta, né? E um ponto fora dela, tá? Que eu vou chamar aqui de ponto P, tá? Esse ponto P aqui, eu vou dizer que ele é ponto x0, y0. Deixa eu botar aqui do lado. x0, y0. E essa aqui eu vou chamar de reta R. Tá? O que seria a distância desse ponto a essa reta? Bom, a gente vai pegar um segmento de reta que é perpendicular a essa reta, certo? Então forma um ângulo de 90 graus, né? Porque eu não vou medir distância assim, né? Então, para eu medir distância de um ponto a essa reta ela tem que ser, esse segmento de reta tem que ser perpendicular à reta que eu estou considerando. Então aqui vai ser um ângulo de 90 graus. E isso aqui vai ser a distância, tá? E essa distância eu comentei com vocês que ela é calculada da seguinte forma. Então, a distância do ponto P à reta R, tá? Ela é calculada da seguinte forma. Módulo de AX0 mais BY0 mais C, módulo disso sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Bom, então note que quando eu coloco em módulo aqui em cima, né, note que isso aqui está em módulo, a parte de cima. Por que está em módulo? Porque como a gente fala de distância, né, essas barras aqui representam módulo, como a gente está falando de distância, tem que ser positivo. Então por isso que a gente coloca aqui entre módulo. Ah, mas por que aqui embaixo não tem módulo? Porque como A está elevado ao quadrado e B está elevado ao quadrado, então sempre quando eu elevo ao quadrado vai ser positivo. Então se eu somar duas coisas positivas e extrair a raiz quadrada vai continuar sendo positivo. Então por isso que embaixo não tem um módulo, porque qualquer conta que você faça ali, né, vai dar um valor positivo. Então note que aqui o formato dessa expressão que está aqui, ó, é o mesmo formato da primeira parcela da equação geral da reta. Então, lembrando que a equação geral ela tem a seguinte forma, né? Ela é assim, ó, a equação geral da reta. Então, ax mais by mais c igual a zero, tá? Então, sempre quando a gente for calcular a distância de ponto à reta, a gente vai precisar da equação geral da reta, porque a gente vai ter que inserir ela ali dentro do módulo, da primeira parcela, né? Só não tem o igual a zero, porque a gente precisa desse primeiro membro aqui, ó, da equação para fazer a distância de ponto à reta. Então é o primeiro membro que a gente vai usar. Então a gente precisa dessa equação geral. Tá? O primeiro membro é o que está à esquerda da igualdade de uma equação. Tá? Esse aqui é o primeiro membro. O que é o x0 e o y0? Né? O que são esses dois termos? É justamente o ponto P que eu quero calcular a distância da reta R. Tá? Então, a gente vai precisar desses elementos. A gente vai precisar da equação geral da reta, a gente vai precisar do ponto x0 e y0 e da equação. Tá? Então, a partir daí, a gente pode pensar em alguns exercícios aqui, né, que trabalha com distância de ponto à reta.
Então acho que a gente pode começar com 23 só para entender a ideia. Distância de ponto a reta. Então vou colocar ele aqui. E a gente vai fazendo ele, né? Então o que ele pede é bem aplicação de fórmula, só para a gente entender como é que funciona, tá? Essa fórmula, né? Então a primeira coisa aqui, ó, na letra A, note que a minha equação de reta ela está na forma reduzida. Então o primeiro passo é achar a forma geral da reta. Tá? Daí eu vou fazer. Bom, para achar a forma geral, o que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para o primeiro membro. Então eu vou reescrever aqui a minha reta S. E note que minha reta S vai ficar assim, ó, passando 2x para o primeiro membro, eu vou ter 2x mais y, o 3 também passando por primeiro membro vai ficar menos 3, igual a 0. Então essa aqui é a equação geral da minha reta. Bom, como é que eu vou fazer a distância, né, do ponto Q à reta S? Então a gente vai escrever assim, ó, distância do ponto Q à reta S vai ser assim, ó, o módulo de 2 vezes x0 mais y0 menos 3 sobre a quadrado mais b ao quadrado. Quem que é a quadrado? A é quem está multiplicando a variável x, é o coeficiente de x. E b é quem está multiplicando o coeficiente y, que nesse caso aqui, como não está aparecendo, é 1. Então vai ficar assim, ó, sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí x0 e y0 quem que é? É o próprio ponto Q, né? Então vai ficar assim, igual 2 vezes x0, que é 3, vou colocar aqui em vermelho, tá? Mais o y0, que é 2, menos 3, sobre... Então embaixo vai ficar ali, ó, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 1 ao quadrado fica 5, então sobre a raiz de 5. Então isso aqui vai ser igual. Então 2 vezes 3, 6, mais 2, 8, menos 3, 5. Então aqui a gente vai ter módulo de 5 sobre raiz de 5. Então módulo de 5, né? Sempre positivo, então 5 sobre a raiz de 5, e aí a gente vai racionalizar, porque a gente tem essa raiz no denominador. Então a gente vai multiplicar aqui, ó, raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo, e o resultado disso aqui vai ser 5 raiz de 5 sobre 5. E simplificando 5 com 5, eu vou ter que a distância de Q até o ponto S vai ser raiz de 5. Então essa aqui é a minha resposta. Beleza? Alguma dúvida aí? Não? Então vamos continuar. Vou pegar aqui a letra B. Então aqui a equação ela já está na forma geral, né? Então aplicação direta de fórmula também, bem tranquilo. Então a gente vai ter o seguinte aqui, que a distância de Q ao ponto S vai ser igual aqui, ó, módulo
de 3 vezes x0, que nesse caso aqui ó, é menos 1. Então, vou colocar entre parênteses. Menos o y, que é 5. y0, que é 5. Mais o 7. Módulo disso sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a é quem está multiplicando x e b é quem está multiplicando o y, que nesse caso é 1. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, 3 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual. Em cima vai ficar assim, ó, menos 3, que é a multiplicação, menos 5, mais 7, sobre 9 mais 1 vai dar 10, então sobre a raiz de 10. Então, em cima, se a gente fizer a continha, vai ficar menos 1. Se tem menos 8 mais 7 dá menos 1, sobre a raiz de 10. Então, o módulo de menos 1 é sempre positivo, então fica 1 sobre a raiz de 10. Então, aqui a gente vai racionalizar, né? Então, raiz de 10 em cima, raiz de 10 embaixo. E aí eu vou ter raiz de 10 sobre 10. Então, a distância aqui, ó, de Q até S é justamente a raiz de 10 sobre 10. Essa aqui é a nossa resposta. Tá bem tranquilo. Também não. Imagino que não tem muita dificuldade aí. A C eu vou deixar para vocês fazerem. Vou para alguns exercícios melhores elaborados, tá? Então vamos fazer aqui o 24, que ele envolve outros conceitos aqui. Mas também a distância de ponto a reta. Bom, ele pede para você calcular a altura relativa ao lado AC. Bom, vamos pegar aqui um triângulo. Então, você tem um triângulo aqui de coordenadas vou escrever aqui, ó. O A tem coordenadas 1 e 2. O B tem coordenadas 3 e 5. E o C tem coordenadas 5 e 3. Quando ele fala de altura relativa ao lado AC, é a mesma coisa de falar a altura relativa ao vértice B. O que significa essa altura? Tá? Como é em relação ao lado AC, o que ele está pedindo? Ele está pedindo uma altura que chegue até o lado AC. Então, ela vai ter que partir da onde? Ela vai partir do vértice B. Então, quando a gente fala de altura relativa ao lado AC, é a altura que chega no AC sobre um ângulo de 90 graus. Note que quando eu falo de altura, né, a altura, quando eu estou medindo essa altura, né, calculando essa altura, ela tem que ser perpendicular, né, à reta que eu estou considerando. Então, esse segmento aqui, ó, que a altura tem que ser perpendicular a esse segmento de reta C. Bom, então, na verdade, como é que eu acho essa altura, né?
o conceito é simples, né? Eu preciso calcular a distância desse vértice B, desse ponto B, até a reta que contém o segmento AC. Só que eu não tenho a equação dessa reta, né? Ele não está dando essa equação. Então, a gente vai ter que usar os pontos A e B, né? Desculpa, A e C, para achar a equação da reta que passa por AC. Então, aí a gente vai usar o determinante. Como eu tenho dois pontos, então eu preciso só achar o determinante, calcular o determinante. Então, como que a gente fazia aqui para achar? Então, vamos colocar aqui, ó, achar a equação de reta que contém o segmento AC. Né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos pegar o determinante, a gente vai colocar os vértices, né? 1, 2, 5, 3. Aí a gente coloca aqui em XY e repete o primeiro vértice que a gente colocou ali, 1 e 2. E tudo isso aqui eu vou igualar a 0. Então, diagonal principal, a gente mantém o sinal. E diagonal secundária, a gente vai trocar o sinal. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 vezes 3 dá 3, 5 vezes y dá 5y, x vezes 2 dá 2x. Então, diagonal principal, ok. Aí 2 vezes 5 dá 10, vem para cá menos 10. 3 vezes x, 3x, vem para cá menos 3x. E y vezes 1 dá y, vem para cá menos y. Isso aqui igual a 0. Então, vamos achar a equação dessa reta. Primeiro, agrupar os termos com x. Então, eu tenho aqui o 2x e o menos 3x. Então, primeiramente vai ficar menos x aqui, ó. Mais 2y com menos 3x dá menos x. Depois, vamos agrupar os y aqui. Então, você tem 5y menos y. Isso aqui vai ficar mais 4y. E por fim, que é numérico, né? 3 menos 10 dá menos 7. Igual a 0. Vou multiplicar por menos 1 só para ter o x ali positivo, tá? Então, se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter x menos 4y mais 7 igual a 0. Então, quem que é essa equação aqui? Essa equação é a equação de reta que passa pelo segmento de reta AC. Então, agora eu vou calcular o que? A distância do ponto B até o segmento AC. Então, a gente vai fazer aqui distância de ponto a reta. E isso vai ser justamente a altura relativa ao lado AC. Então, é a distância do vértice B até o segmento de reta AC. Então, isso aqui vai ser igual, módulo de x. Bom, a gente vai colocar no lugar do x o x0, que é o 3 ali do ponto B. Menos 4y. Quem que é o y ali no caso vai ser 5. Então, vezes 5. Mais 7. Módulo disso sobre. O que a gente vai ter? Note que nessa equação aqui, ó, o x, o coeficiente de x é 1 e o coeficiente de y é 4. Então, a gente vai ter aqui assim, ó, 1 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, a distância aqui, ó, vai ser igual. Então, vou fazer continha. Primeiro a multiplicação, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 3 menos 20 dá menos 17. Menos 17 com mais 7 dá menos 10. Então, a expressão ali de cima, o resultado fica menos 10. Sobre, embaixo vai ficar a raiz de 17. Porque você vai ter aqui 16 mais 1, então fica 17. Então, módulo de 10 de menos 10 dá 10 sobre a raiz de 17. Então, aqui a gente vai racionalizar. Então, vou multiplicar aqui, ó, por raiz de 17 em cima.
embaixo. Então eu vou ter aqui o meu resultado como sendo 10 raiz de 17 sobre 17, tá? E isso aqui, essa distância que a gente achou, é justamente a altura com relação ao lado AC, tá? Então vai ser essa resposta aqui, ó. Beleza? Alguma dúvida aí? O que mudou dos exercícios para o outro, né? A gente tem que achar a equação da reta. É isso que apareceu de diferente. Mas se resume a um exercício de calcular a distância de ponto à reta. (25) Então, ó, a distância entre o ponto de intersecção da reta RS com relação à reta T. Então, assim, ó, o que esse exercício tem? O que acontece nesse exercício? Você tem aqui duas retas, que é a reta R e S. Então, vou chamar aqui de reta R e reta S. E aí você tem uma reta T, que eu vou fazer aqui em preto. O que ele quer que você calcule? Bom, RS tem um ponto de intersecção, que é esse ponto que está aqui, ó. Tá? Esse ponto de intersecção eu vou chamar de ponto P. E ele quer que você calcule a distância desse ponto de intersecção à reta T, que é essa que está aqui embaixo em preto. Então, ele quer que você calcule essa distância aqui, ó. Tá? Bom, então tudo se resume à distância de ponto à reta. Mas o que a gente precisa fazer aqui para achar? Primeiro, a gente precisa achar o ponto de intersecção entre a reta R e a reta S, que vai consistir em você resolver um sistema entre essas duas retas, né? E aqui o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da equação geral dessa reta, tá? A gente tem que achar a equação geral da reta T, porque ela está na forma segmentária. Então, esses dois elementos. Então, acho que a primeira parte aqui é achar o ponto de intersecção entre R e S. Então, vamos começar por isso. Como que a gente acha o ponto de intersecção entre R e S? A gente resolve o sistema entre essas duas retas, tá? Então, vou fazer assim, ó, vou escrever isso na forma de sistema. Então, vai ficar assim, ó, 2x menos y, vou passar o 3 para o outro lado, tá? Igual a 3. Porque normalmente um sistema, as equações dos sistemas, a gente deixa sempre o termo independente no segundo membro, mas isso não é uma obrigatoriedade. Aqui a segunda equação vai ficar x mais 3y igual a 5 positivo. Então aqui eu vou resolver pelo método da soma, vou eliminar a variável y. Então, eu vou multiplicar esse meu sistema aqui por 3, tá? A primeira equação por 3, para que eu possa eliminar o coeficiente y. Então, olha, coeficiente não, né? A variável y. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Vou ter 6x menos 3y igual a 9. Então, eu multipliquei toda a equação por 3. Embaixo eu vou ter x mais 3y igual a 5. Aí eu vou somar as duas equações. Então, nota o que vai acontecer quando eu somar as duas equações, né? Então, eu vou ter o seguinte. 6x mais x vai ficar 7x. Menos 3y com mais 3y fica 0. E 9 mais 5 dá 14. Então, a gente tem 7x igual a 14, portanto, o x aqui
é igual a 2. Então achamos aqui a minha coordenada x do meu ponto P. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é a coordenada desse ponto P, que é 2. Tá? Agora a gente vai achar o y. Como é que a gente acha o y? A gente pega o x que a gente descobriu e substitui em uma das duas equações. Eu vou substituir aqui, ó. Substituir nessa segunda equação, tá? Que está em verde. Então vai ficar aqui, ó, 2 no lugar de x mais 3y igual a 5. Então olha aqui o que eu vou ter. 3y passando 2, subtraindo, eu vou ter 3y igual a 3. E, portanto, eu vou ter y igual a 1. Então, achei o meu outro ponto aqui, ó. A outra coordenada do ponto P, que é 1. Muito bem. Qual é o segundo passo agora? É a gente achar a equação geral da reta t, porque eu preciso dela para achar a distância do ponto à reta. Então, a gente tem a seguinte equação aqui, que está na forma segmentária. Então, eu tenho x sobre menos 4 mais y sobre 3 igual a 1. Como é que eu acho a equação geral dada segmentária? Bom, primeiro passo, né, você pode passar tudo para o primeiro membro. Então você vai ter, a gente pode trabalhar assim, né, x sobre menos 4 mais y sobre 3 menos 1 igual a 0. Já é a equação geral. Só que os termos, os coeficientes fracionários é muito ruim de trabalhar, né, porque a gente vai ter que colocar naquela equação de distância de ponto à reta, então vai ficar uma coisa muito poluída. Então a sugestão que eu dou é que você faça o seguinte, ó, você faça o MMC entre quem? Entre os denominadores que você tem aqui, que é 4 e 3, nesse caso vai ser 12, e aí você pega esse MMC, que é 12, e multiplica por toda a equação. Então, vou pegar aqui, ó, o 12 e multiplicar por toda a equação. O que é esse 12? É o MMC entre 4 e 3. Tá? Que é a mesma coisa de você colocar aqui o denominador, daí fazer... divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Só que para a gente não fazer isso é a mesma coisa que multiplicar toda a equação por 12. Então, quando eu multiplicar toda a equação por 12, eu vou ter aqui, ó, 12 vezes x sobre 4, sobre menos 4. Quando eu simplificar aqui o 12 com 4, vai sobrar 3. Então, vai ficar aqui, ó, menos 3x. Da onde que surgiu esse 3? Quando você divide 12 por 4. Aí sobra 3 aqui. A mesma coisa, quando você divide 12 por 3... né? Ah, mas você não está multiplicando? Tudo bem, mas quando eu faço 12 vezes y sobre 3, vai ficar 12y sobre 3. Então, você vai fazer 12 divididos por 3, vai dar quanto? 4. Então, vai ficar 4y. Isso aqui igual a 12. Certo? Muito bem, vamos vir para cá. Ó. Como é que vai ficar essa equação? Então, vai ficar assim, ó, menos 3x mais 4y menos 12 igual a 0. O que dá para a gente fazer aqui? Ó? Dá para dividir tudo por menos 3. Tá? Só para simplificar a minha equação. Por que por menos 3? Porque daí eu já torno o coeficiente x de x positivo. Então a minha equação vai ficar assim, ó, x... Não dá para dividir por 3, estou ficando doido. Não dá para dividir por nada aqui. Mouse, fica assim, ó, minha equação. Então a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é multiplicar por menos 1 para deixar a minha equação com coeficiente x positivo. Então vai ficar assim, ó, 3x menos 4y mais 12 igual a 0. Tá? Então, a gente achou a equação t, tá? Na sua forma geral. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ponto P que a gente achou e calcular a distância até a essa reta t. Tá? Então, vamos lá para a próxima página. Então, o P é o ponto 2 e 1. O que é esse P? Tá? Só lembrando o que é esse P que a gente achou.
é a intersecção entre a reta R e a reta S. É o ponto de intersecção entre essa reta. E aí a gente tem a reta T, que é 3x menos 4y mais 12. Isso aqui igual a zero. Deixa eu conferir aqui. Beleza. Então, distância de ponto a reta, né? Então, a gente vai fazer a distância. A distância aqui vai ser igual. Módulo de 3 vezes o x do ponto que eu estou considerando, que nesse caso vai ser 2. Menos 4 vezes o y, que nesse caso é 1, mais 12. Módulo disso sobre a raiz quadrada de a, que é 3, ao quadrado, menos b ao quadrado. Tá? Vamos ver o que a gente vai ter em cima. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6 menos 4 dá 2. E 2 mais 12 dá 14. Então, vai ficar módulo de 14 sobre 9 mais 16 dá 25. Então, vai ficar raiz de 25. Então, o módulo de 14 é 14 e raiz de 25 é 5. Então, a distância aí desse ponto de intersecção a reta T é 14 quintos. Isso aqui decimal dá 2,8. Exatamente, né? 2,8. Então, não lembro como é que eu coloquei a resposta, devo ter deixado na forma fracionária. Mas, enfim, essa aqui é a minha resposta. Pessoal, alguma dúvida nesse exercício aí? Algum passo desse exercício? Tá tranquilo? Sossegadinho? Beleza. Se tiverem dúvida, pode perguntar, tá? Não tem problema não. Ó, que bom aqui esse 26. Então vamos tentar aqui ver como é que a gente resolve esse exercício aqui, tá? Então, ele está dizendo que o ponto P está no primeiro quadrante. O que significa dizer essa informação? Tá? O que significa essa informação? Significa dizer que o ponto P, como ele é um ponto, ele vai ter duas coordenadas, uma para x e uma para y, mas como ele está no primeiro quadrante, ambas as coordenadas vão ser positivas. Tá? Primeiro quadrante, você tem que ambas as coordenadas são positivas. Então, essa é a informação que ele dá. Por que ele dá essa informação? Porque só o fato dele dar essa informação, eu acredito, não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que nós vamos chegar em uma equação do segundo grau. Nesse exercício, nós vamos ter dois resultados, um positivo e um negativo para alguma das coordenadas de P. Tá? Já que existe a possibilidade que tenha um P que esteja em outro quadrante que não seja o primeiro. Então, quando ele diz que está no primeiro quadrante, a gente vai pegar a coordenada, as coordenadas que são positivas. Tá? E aí ele diz que esse ponto P, que eu não sei quem que é, pertence a essa reta de equação y igual a 3x. Então, vou colocar ela aqui na forma reduzida, na forma geral, desculpa, ela está na forma reduzida. Então, vai ficar 3x menos y igual a zero. Tá? É a mesma equação, só que aqui na forma geral. Sabendo que a distância do ponto P, a equação
3x mais 4y é igual a 3, podemos afirmar que a soma das coordenadas de P. Olha só, então vamos lá. A distância, tá, do ponto P, que eu não sei quem que é, a essa reta aqui, ó, vou chamar essa reta aqui de reta R, tá? Então a reta R é igual a 3. Beleza? Então tá. Bom, muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos calcular a distância aqui do ponto P à reta R. Bom, ponto P, quem que vai ser? A distância do ponto P à reta R, como que vai ser? Bom, eu vou pegar a reta que eu estou considerando. Então vai ser 3 vezes o x0, que eu não sei quem que é, mais 4 vezes y0, que eu não sei quem que é. Aqui não tem termo independente, é zero, né? Então já vou fechar o módulo aqui. Sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E ele está dizendo que essa distância aqui, ó, é igual a 3 unidades. Muito bem, ó, vamos olhar para isso aqui. Como ele diz que o ponto P, tá, ele pertence a essa reta, então nota o que ele está falando. Ele está falando que y é igual a 3x. Y é igual a 3x. Então o ponto P, eu sei que ele vai ter uma coordenada x e y, certo? Só que ele está dizendo aqui que o y dessa coordenada é quanto? 3x. Então o nosso ponto P, eu posso dizer que ele é igual a quem? X e 3x. Mas por que 3x? Porque ele está dizendo aqui, ó, como ele pertence à reta, essa reta da equação y igual a 3x, ele está dizendo que o y dessa reta, né? Ou seja, ó, cada ponto dessa reta vai ter a coordenada y o triplo da coordenada x. Então, por exemplo, se você tem y aqui, x igual a 2, o y vai ser 6. Se você tem x igual a 5, o y vai ser 15. Então, sempre vai ser o triplo. A coordenada y vai sempre ser o triplo da coordenada x. Então, se a coordenada x é o próprio x, a coordenada y vai ser 3x, de acordo com o que está aqui na equação da reta. E note que agora, quem que está fazendo o papel do meu x0 aqui, ó, no ponto no meu ponto, né? É justamente a coordenada x, e quem está fazendo o papel de y0 aqui? É o 3x. Então a gente vai vir nessa equação e nós vamos fazer isso, ó. Então vai ser igual aqui, ó. O que a gente vai ter? Módulo de 3 vezes o x0, que é o próprio x do ponto, mais 4 vezes y0, que nesse caso é quem? 3x. Isso aqui sobre, a gente vai ter ali raiz de 25, né? 9 mais 16 dá 25, e raiz de 25 dá 5. E isso aqui é igual a 3. Muito bem. Então, como é que vai ficar em cima ali, ó? 3x mais 12x, então o módulo de... então, 3x mais 2x dá 15x. Então, 15x. Isso aqui é igual, aqui, ó, passando o 5 multiplicando, né? Eu vou ter 15. Então, na verdade, a gente não chegou numa equação de segundo grau, como eu tinha falado. A gente chegou numa equação modular, tá? E o que a gente entende do módulo? O módulo ele pode ser positivo ou negativo. Como o módulo de 15x, tá, é igual a 15, o que pode acontecer com esse valor aqui, ó, que está aqui dentro? Eu sei que quais são os valores possíveis para que dê módulo igual a 15. Eu tenho assim, ó. Então,
módulo de 15, eu sei que é igual a 15. Mas módulo de menos 15 também é igual a 15. Então, para esse elemento que está aqui dentro do módulo, a gente tem duas opções. O que está ali dentro, que é 15x, pode ser igual a 15. E daqui a gente tira que x é igual a 1. Ou o que está aqui dentro do módulo pode ser menos 15. Então, 15x ali, ó, pode ser igual a menos 15. E aí, a gente vai ter que o x é igual a menos 1. Aí, qual desses x que eu vou usar? Bom, como o ponto P ele diz que está no primeiro quadrante, então eu vou usar o x que é positivo. Então, eu vou usar esse x aqui, ó. Tá? Então, quem que vai ser meu ponto P nesse caso? Ponto P, como ele tem aqui coordenadas x e 3x, então vai ser 1, e 3 vezes 1 é 3. Então, meu ponto é 1 e 3, e ele quer saber a soma das coordenadas de P. Então, a soma das coordenadas aqui vai ser 1 mais 3, que é igual a 4. Então, essa aqui é a soma das coordenadas e, consequentemente, a minha resposta. Mais complicadinho esse exercício aqui, né? Pessoal, alguma dúvida nesse exercício? Por que você colocou aqui a equação geral, né? Coloquei por desencargo de consciência. Achei que precisaria no exercício, né? Esse 3x menos y que eu já transformei na forma geral, porque em geral, quando a gente fala de distância de ponto a reta, a gente precisa da equação geral, mas nesse caso a gente não precisou, né? Mas eu só escrevi ali por desencargo de consciência. Mas a gente não usou isso aqui no exercício. Alguma dúvida aí, pessoal, nesse exercício? Principalmente ali na questão do módulo, que vocês não estão habituados a trabalhar com módulo. Tudo certo? Qual é o nome da equação? Qual equação, Bruno? É o Bruno, né? Jonas aqui. Equação modular. Se chama equação modular. Tá? É porque como eu imaginei que ele deu o primeiro quadrante, na minha cabeça eu imaginei que nós teríamos uma equação de segundo grau que dá dois resultados. Mas na verdade uma equação modular também pode dar dois resultados, um positivo e um negativo. Então, como a distância ela está em módulo, então a gente não chegou numa equação de segundo grau, a gente chegou numa equação modular. Tá? Beleza? Pessoal, acho que fechamos aqui, né? Acho que já deu aí, já é 9h50, daqui a pouco tem uma reunião também.